Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Tudo caminhando direitinho? Você sabe que para a maioria das pessoas parece até que está tudo muito bem, mas nem para todo mundo é assim? Nem para todo mundo é assim. Nós temos um evento aqui que me chamou muita atenção nessas minhas leituras da semana. É escrito por três evangelhos distintos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, que a gente vai chamar, né, de evangelhos sinóticos, né, que é o mesmo, sob a mesma perspectiva, parece muito um com o outro, né? Eles contam um caso que é muito intrigante, que é o caso de um endemoninhado, né? Que em alguns textos chama de Gadareno, outros chamam de Geraseno, e daquela região de Decápolis. O que é Decápolis? É a região de 10 cidades, né? 10 cidades que Jesus está passando lá e vê um homem que é endemoniado. Eu pergunto até a você sabe o que é uma pessoa endemoniada? Eu sei que no meio evangélico, né, que assim, aquele demônio, né, aquele espírito maligno entra na pessoa e faz ninho naquela vida e faz a miséria acontecer. Existem muitas maneiras de tratar esses assuntos, né, mas eu vou tratar hoje de uma forma que tem mais a ver com a nossa humanidade, certo? Eu daria o tema dessa nossa mensagem de hoje, o voltar a ser gente. Eu quero voltar a ser gente, né? No resumão dessa situação dos evangelhos, onde Jesus se aproxima de um homem que tem um momento, né, por algum tempo ele já vem vivendo alguns detalhes de muita violência, né? Ninguém consegue segurá-lo e ele não tem casa, ele está no meio da rua, né, desnudado, ele não tem uma moradia certa. Aliás, ele falando em moradia certa, por quê? Porque ele estava preferindo viver nos sepulcros, né? E quando ele era muito atingido, né, de uma forma ou de outra, aí ele ficava assim meio perturbado e ele saía e ia para o deserto, e de acordo com o texto ele era levado pelos demônios para o deserto, para viver uma vida mais desértica. Aí Jesus se aproxima desse homem, e esse homem solta um grito, esse homem se prostra diante de Jesus, certo? Mas Jesus ouve uma reclamação dessas entidades, né, dizendo: Jesus, você vem mandar a gente para o precipício, né? Que é no final de todas as coisas, é porque há esse entendimento. Aí Jesus estava simplesmente dizendo que os demônios saíssem daquele homem, que aquele homem não precisava viver daquele jeito, ele podia viver uma outra situação, uma situação bem melhor do que ele estava vivendo, estava se apresentando de uma forma diferente daquela pela qual ele foi destinado. Ninguém é destinado a viver endemoninhado. Então Jesus estava tentando libertar aquele homem. Na verdade, a gente vai entender aquele homem gritando, né, ou através das entidades, ou de alguma forma, era como se estivesse dizendo, assim, no meu entender: não, eu estou bem, não preciso dessa libertação, eu não preciso dessa cura, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, tá tudo bem, não se preocupe. Porque muitas vezes a pessoa se encontra num estado que não consegue se entender mal, apesar de viver uma situação muito mal. Jesus vai perguntar: qual é o seu nome? E o nome que vem aos ouvidos de Jesus: o meu nome é Legião. Legião, porque somos muito. Aí a gente vai observar a palavra legião. A palavra legião é uma palavra militar, né, que significa que há uma quantidade entre 3 a 6 mil pessoas, 6 mil soldados prontos para a guerra, né? Nesse caso ali, seria uma quantidade muito grande de demônios dentro daquele homem, dentro daquele corpo. E eu quero hoje trazer essa reflexão para falar a respeito de nós mesmos e os nossos demônios, né? E eu perguntaria a você nesse instante: você acha que alguém vive assim porque quer? Você acha que alguém está numa situação dessa ou permanece numa situação dessa porque de fato quer viver assim, prefere viver assim? É uma expressão de verdade do coração da pessoa dizer: não, eu vivo assim porque eu quero, né? Ou como algumas vezes eu já ouvi uma expressão assim: ó, eu vivo do jeito que Deus me permite. Não, como é que você está? Eu pergunto: e aí, cara, como é que tá? Todo jeito que Deus quer.
Aí eu olho para a vida da pessoa, meu Deus do céu, é assim que o Senhor quer que essa pessoa viva? O que a gente quer dizer com isso? Eu vivo do jeito que Deus quer. Será que Deus quer que você ou eu, que a gente viva exatamente do jeito que a gente está vivendo? Será que não tem uma coisa melhor para a gente? Né? Será que Deus está usando a vida assim, está usando as correntes da vida para nos ensinar? Que tipo de pedagogo seria esse Deus? Não, eu acho que tem muitas outras coisas para a gente poder aprender. Há muitas coisas que a gente pode aprender a partir da nossa natureza do viver, né? A partir das expressões que nós colocamos diante da vida, né? Do jeito que nós vivemos. Há muita coisa para aprender. Eu vivo do jeito que Deus quer. Não, cara. Eu vivo do jeito que no momento eu estou vivendo, mas eu vou tentando me melhorar. Não, cara, eu estou vivendo aqui, mas é só por enquanto. Não, tá tudo bem por enquanto, eu vou melhorar. Diga alguma coisa, mas não diga do jeito que Deus quer, porque pode ser que não seja exatamente isso. Porque esta vida desse homem não tem absolutamente nada a ver com Deus. É tanto que o texto vai dizer que ali ele está endemoninhado. E o que é uma pessoa endemoninhada? É aquela que a pessoa faz do seu coração um ninho para demônios, né? De acordo com a teologia, né? Demônio é uma entidade que nós aprendemos, né? De acordo com muitas coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida cristã, demônios são entidades que vêm para perturbar a nossa paz, né? Que não tem absolutamente nada a ver com Deus. São anjos caídos e assim por diante. Isso está na disciplina da demonologia, tá bom? Então, eu acredito mesmo que a pessoa que vive do jeito que vive, né, quando vive desse jeito, deste homem endemoninhado de Decápolis, né, de Gadara, o Geraseno endemoninhado, eu não acho que seja exatamente porque ele quer. Porque eu sei da lei da semeadura, eu sei disso, eu sei que existe aquilo que se você semeou mal, você vai colher mal, não tem jeito. Se você semeou de uma forma estranha, você vai receber uma vida estranha, um caminho estranho que você vai ter que seguir. Não tem jeito, eu sei disso. Mas eu também sei da lei do amor, que você pode semear gotículas de amor, respingar amor nos outros, e você também viver uma vida que é uma vida harmoniosa, uma vida equilibrada, uma vida que tem a ver com as pessoas que estão ao seu lado, que você consegue beijar a cabeça de alguém por prazer em estar perto de alguém, cara, apertar a sua mão, lhe dar um abraço, uma batidinha assim no ombro, cara, você é especial, entendeu? Ainda que a pessoa não seja aquela coisa que te fez ficar de um jeito como as pessoas assim, deslumbradas, não, mas você pode bater nas costas de alguém, cara, você é especial para mim, simplesmente porque você está perto de mim, porque você é comigo, porque você tá junto com a gente, porque você está conversando, trocando figurinhas com a gente. Lei do amor, né? Porque a gente percebe que a vida é uma grande teia de seres humanos, né? As nossas vidas estão sempre entrelaçadas. E eu ainda digo mais, quando eu falo sobre vidas entrelaçadas, a gente encontra Deus nesse entrelaçamento, mas também a gente encontra a gente mesmo, quem eu sou, qual é a minha intenção de viver. Eu vivo por causa disso, desse entrelaçamento, que só existe porque nós existimos. Mas eu também sei que muita gente vive de uma forma tão negativa, por exemplo, vive uma solidão. E por que existe a solidão? Eu sei que existe a solidão porque alguém foi abandonado. Uma pessoa abandonada é uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa que vive uma vida de sepulcro, porque vive uma vida de morte, porque está sempre enclausurada na sua própria dor. É uma solidão infernal, tá certo? Tem muita gente que vive uma solidão mesmo vivendo numa casa grande, muita gente, mas o coração não tem ninguém. Eu sei que existe muito disso. Mas eu também sei que existe aquela pessoa que vive numa solidão de um tipo assim, mais, uma expressão mais doentia possível, que é o solipsismo. O solipsismo é alguém que foi tão ferido na vida que não se sente mais capaz de amar ninguém, que não se sente mais capaz de ter companhia de ninguém. Né? Uma pessoa assim é uma pessoa que vive uma solidão que ela é extremamente doentia,
e vive sempre introjetada em si mesma, né? Ou seja, eu não consigo mais conviver com ninguém, eu não consigo mais ter liga com ninguém. Então dá licença. Mas existe uma outra maneira de falar sobre solidão, que não é, na verdade, solidão. Ela é conhecida ou reconhecida como um momento que é perfeito para eu recompor as minhas energias mentais, né? O meu momento de pensar em mim mesmo, meu momento de me recompor as minhas energias, o meu momento comigo mesmo, que eu não vou chamar de solidão, eu vou chamar de solitude. A diferença entre solidão e solitude é que a solidão ela é sempre negativa, e a solitude é que onde eu escolho estar em um momento pequeno para estar comigo mesmo. E dá licença, eu mesmo me dou muito bem. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Não é o caso do endemoniado. Por quê? Porque ele não era uma opção dele, certo? Agora, meus queridos e minhas queridas, são tantas as coisas que nos levam a viver um envolvimento que eu vou dizer assim, que nos vai trazer impedimentos de nos reconhecermos seres humanos bem quisto na vida. Ser humano de sucesso, ser humano de vida, ser humano com uma energia vital perfeita, abalizada naquilo que nós podemos chamar de uma vivência de amor, uma vivência de bem, uma vivência de bondade, de benignidade. Tá certo? Por quê? Porque isso, na verdade, é um processo, né? Por causa das muitas coisas que nós absorvemos, que nós vamos degustando e vamos gostando e vamos colhendo uma coisa, colhendo outra, colhendo uma coisa, colhendo outra, e quando nós menos percebemos, nós já estamos totalmente legionados por demônios que vão nos fazendo mal, e um mal que vai nos tirar a capacidade de nos identificar com aquilo que nós somos. Eu vou me afastando de mim mesmo, da minha essência, de quem eu poderia ser, se eu me assumisse de quem eu realmente sou. São tantas coisas que nós nos envolvemos, e ao juntar tudo, são verdadeiros venenos que vão nos debilitando ao ponto de deixarmos de ser quem nós verdadeiramente somos. É um processo de endemoniamento. Sim. São reações, são muitas as reações que absolutamente tem nada a ver com quem eu sou. Muitas vezes eu respondo, muitas vezes eu correspondo de uma maneira que eu mesmo vou dizer, meu Deus, esse não sou eu quem respondeu a isso. Nunca passou isso com você? Você nunca teve um evento assim que você agiu ou reagiu, aí que você vai dizer depois, precipitadamente, por quê? Porque não foi você que respondeu, certo? Não foi você que respondeu, não foi você que correspondeu, não foi você que reagiu. Aí você, meu Deus do céu, o que eu fiz? Onde era que eu estava com a cabeça que respondi desse jeito? Onde é que eu estava com a cabeça que agi desse jeito? Por que eu saí da festa antes de terminar? Por que eu fiz isso? Por que eu comprei aquilo? Por que eu deixei de aproveitar aquele momento? São os endemoninhamentos que nós fazemos das muitas coisas que vêm ao nosso coração, são muitas coisas que vão acontecendo dentro de nós, e quando nós menos percebemos, nós já criamos calos de sensibilidade da vida. E nós nos perdemos de nós mesmos. E nós nos perdemos da nossa essência, de quem nós somos. Meu Deus, o que eu estou fazendo? E você não consegue. E quando menos nós nos damos conta, há uma legião em nós, porque são muitas coisas nos fizeram isso, muitas coisas nos levaram a ser quem nós somos. E eu tenho que ter cuidado, inclusive, com o meu crescimento, quando essa minha promoção, ela deixa um rastro de discórdia, um rastro diabólico, um rastro onde o meu comportamento vai me afastando cada vez mais das pessoas, inclusive da minha própria humanidade. É aquilo que fala aquelas duas palavras que são ótimas, que é o sim
simbólico e o diabólico. O que é o simbólico? É aquilo que agrega, aquilo que vai me fortalecendo, aquilo que vai me unindo. E o que é diabólico? É aquilo que vai me distanciando, aquilo que vai me separando. E nós somos uma somatória daquilo que é simbólico e aquilo que é diabólico. E eu preciso ter a capacidade e discernimento para escolher aquilo que é melhor para a minha humanidade, para que eu volte a ser quem eu, de fato, nasci para ser. Entendeu? Tá acompanhando direitinho? Aí um dia desse Jesus chega, se apresenta aquele homem, se apresenta a mim e a você, e a gente até adora, a gente até se prostra diante dele. Porque se prostrar é um ato de dizer, a minha vida está entregue nas tuas mãos aqui, o que o Senhor quer fazer comigo, o Senhor faz. Por isso é que eu me dobro diante do Senhor, ponho o meu pescoço ao alcance da sua mão, porque é Ele que diz, o alcance dos seus pés, é Ele que vai dizer, é o meu superior, é o meu Deus, é que vai dizer o que é que eu devo fazer para me levantar uma nova criatura. Só que aquele rapaz, ele se dobra, mas aí ele grita, aí ele diz, não, o que você vai fazer comigo? Não é esse tempo, não, eu não tenho que pagar por isso aqui agora, não é nesse momento, tá tudo bem, não se preocupe não, tá tudo bem. Mas Jesus diz a tudo aquele que está atrapalhando a vida daquele homem, eu não quero vocês aí. A pessoa desiste de Deus, mas Deus não desiste da gente. Jesus não desiste de você. E ele diz, eu quero que tudo isso que está te fazendo mal seja expulso agora, pelo poder do amor que eu tenho por você. E eu quero fazer esse bem a você. E a pessoa acaba se rendendo. Se rendendo por quê? Porque quem se apresenta tem a lei do amor que está acima de qualquer dor, de qualquer pecado, de qualquer distúrbio mental. Sabe? Quando as outras pessoas vão olhar para aquele endemoninhado e o ver nu, desnudado. Por quê? Porque todo mundo vai dizer assim, eu conheço você não vale mais nada. Você não vale mais nada, eu te conheço. Agora você se revelou quem você é. Quando, na verdade, Jesus olha para você e diz assim, é o contrário. Você não é isso. Você não é isso. Você não tem que continuar assim. Você não é essa coisa horrorosa que você tem se mostrado. Enquanto um se desnuda para a comunidade, se mostrando alguém que não é, Jesus olha para você e você é desnudado diante de Jesus, porque Jesus olha para além de toda malignidade que existe na pessoa e olha lá no fundo do coração uma semente que é dele, criados à semelhança de Deus, e diz, não, você não é essa ruindade, você não é essa coisa ruim que você está se mostrando. Você é filho de Deus, você é amado de Deus. E aí Jesus liberta a pessoa, assim como ele quer libertar a mim e a você também. Aí nesse momento, ele reconhece quem eu posso ser e me dar a grande chance. Aí, como diz o texto, foi encontrado aquele mesmo homem, logo depois, sentado aos pés de Jesus. Ou seja, eu preciso parar para entender o que está acontecendo, o que aconteceu e o que ainda pode acontecer. Olha para o passado, as coisas erradas que me deixaram angustiado naquele momento. Olha para o presente, diante de Deus, quem eu posso ser, e olha para o futuro e diz assim, eu vou me melhorar como ser humano. Eu quero voltar a ser gente, e volta a ser gente. Aí esse homem estava sentado, nessa percepção de passado, presente e futuro. Ele se torna uma pessoa agora vestido com uma vestimenta, ou seja, para lhe dar dignidade. Aí diz o texto também, 3 coisas, sentado, vestido e em pleno juízo. Ou seja, eu estou me projetando para viver uma vida diferente. É uma nova versão de quem eu posso ser, de quem eu sou em Jesus Cristo, na presença de Jesus. Jesus, agora eu quero ser o homem mais religioso possível, eu quero viver esta fé. Jesus disse, não. Não é proselitismo.
É lindo isso aí. Não é proselitismo. Você vai ficar na sua casa. Volte para os seus. Se reconcilia com os seus. Mostra a pessoa que você se tornou depois que você me encontrou. Ou você se encontrou. Isso é muito maravilhoso. Porque quando a gente se encontra com esse Filho de Deus, é a verdade que está dentro de nós naquele momento e que nos torna verdadeiros homens ou mulheres, cada vez melhorando a nós mesmos, certo? Porque eu vou me reconhecendo com o meu verdadeiro eu vou me reconhecendo com a minha verdadeira identidade de ser filho de Deus. Essa é a minha proposta para você hoje, tá bom? Deus te abençoe, guarde essa mensagem. Obrigado por ter ouvido a gente até agora, ter participado com a gente até nesse momento. Obrigado por isso. Aproveita, deixa lá o teu joinha aqui, né? Segue a gente, se isso faz sentido para você. E se você se lembrar de alguém que precisa ouvir essa mensagem, já sabe. Tá bom? Um grande abraço e Deus te abençoe. Valeu.